o Senado deve priorizar a regulamentação da reforma tributária, agora no primeiro semestre do ano. Além disso, o plenário da Casa deu início às discussões do projeto que busca proibir que militares das Forças Armadas que concorram em eleições permaneçam na ativa. André Anelli. O plenário do Senado deve retomar nesta quarta-feira a discussão da proposta de emenda à Constituição que aumenta os requisitos para que militares possam concorrer em eleições. Segundo o texto do líder do governo, senador Jacques Wagner, candidatos oriundos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica só podem passar à reserva remunerados se tiverem mais de 35 anos de serviço. Abaixo desse tempo, o militar vai para a reserva não remunerada no ato do registro da candidatura. Na véspera, a proposta foi alvo de críticas de parte da oposição. O senador Hamilton Mourão afirmou que a PEC tenta afastar os militares da vida pública. A visão desta PEC, e eu volto a dizer aqui, senhor presidente, meu amigo senador Everton, eu poderia dizer revanchista, ideológica, não quero colocar dessa forma. Eu coloco o desconhecimento e deixo muito claro aqui, para quem conhece o dia a dia dos quartéis, para quem viu, tratou e pelejou, a nossa juventude militar não está interessada na política partidária, ela está interessada na política do Exército, da Marinha e da Força Aérea. O texto ainda precisa passar por mais 4 sessões de discussão antes da votação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu cumprir esse prazo. Na primeira sessão do ano na Casa, Pacheco listou as prioridades para o ano, entre elas a regulamentação da reforma tributária. Em meio às cobranças do Congresso em relação ao orçamento, Pacheco também manifestou preocupação com a qualidade dos gastos públicos. As finanças públicas do Brasil, a responsabilidade fiscal, o combate a desperdícios, o combate a privilégios, o combate à sobreposição de funções, de órgãos, o tamanho do Estado brasileiro. Eu quero crer que, assim como foi nos últimos tempos uma tônica prioritária à reforma tributária, deve ser por parte do Congresso Nacional agora uma discussão muito profunda sobre qualidade de gasto público que envolva as nossas comissões permanentes, que envolva a participação da sociedade civil, a colaboração muito importante e muito bem-vinda do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, para que tenhamos, de fato, definições legislativas sobre as finanças públicas, sobre o orçamento público e o gasto público no Brasil. O presidente Lula vetou mais de 5 bilhões de reais em emendas no orçamento neste ano, gerando irritação entre deputados e senadores. A expectativa é que a decisão seja revertida, mas ainda não há previsão de quando o veto será analisado. De Brasília, André Anelli. Faltam 15 minutos para as 8 horas da manhã. Cláudio e Amanda, queria voltar para o início da nossa reportagem para falar desse projeto de lei apresentado pelo senador Jacques Wagner, que já foi ministro da Defesa, que é tido como alguém no governo que tem boa interlocução com a área. O projeto que obriga militares com menos de 35 anos de serviço a fazerem uma escolha, de certa forma, né? Ou seguem a vida na política ou seguem a vida nos quartéis. O ex-vice-presidente disse que poderia chamar de revanchismo, poderia chamar de ideologização da discussão. É revanchismo? É ideologização? Ou é uma escolha justa? Ou uma coisa ou outra coisa? Eu acho até que é um respeito ao Código Militar, viu, Colombo, que prevê que não haja politização dos quartéis, não haja politização dos militares, das Forças Armadas. É lógico que você tem que escolher. Quando você toma um partido para você concorrer numa eleição, necessariamente você se filia ao partido, você escolhe um lado ideológico, num país extremamente polarizado como temos hoje, aliás, um mundo polarizado. E se você não vencer a eleição, você simplesmente volta ao quartel, isso prevê, naturalmente, a contaminação das Forças Armadas para além do que já vimos no governo passado. Inclusive, essa PEC, inicialmente, era mais dura. Ela restringia também que militares da ativa
ocupassem ministérios, como ocorreu no governo passado de Jair Bolsonaro. Por exemplo, Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, era um militar da ativa e ocupou o Ministério da Saúde. E depois houve até uma investigação que foi arquivado, que seria o início ali de um inquérito para investigar, avaliar se tinha havido uma participação do Eduardo Pazuello num evento de campanha. Ele subiu num caminhão de som lá com o presidente Bolsonaro, em que ele fazia campanha, era época da vacina ou não da Covid. Quer dizer, um posicionamento de um militar da ativa. A politização dos quartéis já mostrou o dano que isso pode provocar e desembocou no 8 de janeiro, em que os militares se recusaram, por exemplo, a desmobilizar os acampamentos em frente aos quartéis. Essa confusão ela é deletéria, não só para a sociedade em geral, mas é deletéria para as Forças Armadas, para os quartéis. Ou seja, essa PEC é muito bem-vinda, pena que houve esse recuo e que ela não prevê mais uma restrição para que também militares da ativa ocupem ministérios. A confusão, eu acho que está na interpretação dessa PEC, Amanda, porque é o seguinte, olha, militar, ele é um cidadão. Ele é um cidadão que tem seus direitos políticos. E a Constituição prevê no seu artigo 3º que só aqueles que estão, temporário ou definitivamente, privados dos seus direitos políticos, ou aqueles que não podem se exprimir em língua nacional, é que não têm condições de concorrer a qualquer cargo eletivo. Todos os demais, até mesmo os analfabetos, podem concorrer. Então, o que está acontecendo, na verdade, é sim o revanchismo. Esse é o mesmo espírito que impulsiona projetos de quarentena contra procuradores, policiais, juízes, magistrados, etc. e tal. Por quê? Porque é a política querendo fazer a sua reserva de mercado, impedir que profissionais que se destaquem na sua atuação possam vir para a política e exercer o papel tão necessário de defender, muitas vezes, os interesses das suas corporações, os interesses dos setores que representam. A Constituição permite que todos concorram a cargos eletivos. É inconstitucional você vedar isso, e por isso que estão tentando mudar a Constituição. É um absurdo, é revanchismo, é uma tentativa de restringir a participação daqueles que ganharam nos últimos anos destaque. Agora, se determinado profissional está usando o cargo para fazer política, aí é outra coisa. E aí você tem as corregedorias de cada órgão, de cada instituição para punir esse profissional. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Veja, Dantas, o projeto, a PEC, melhor dizendo, ela não veda a participação dos militares, ela só pede que só impõe que o militar deva se afastar da sua função. Aí ele faz uma escolha, ele não está vedando. É a mesma coisa, militares, ele não tem que fazer essa escolha, Amanda. Não podem fazer greve, isso seria um sinal de insubordinação. Hierarquia são outras coisas, fazer greve é outra coisa. Cada um tem a sua profissão, o seu cargo. Isso impede, por exemplo, que haja essa confusão perniciosa que ocorreu nos últimos anos, e você mesmo citou um exemplo de procuradores gerais, de juízes, abandonando a toga, abandonando suas funções para concorrer em política. Há uma mistura, uma confusão muito ruim para a sociedade, porque essas pessoas acabam se tornando ativistas em funções que requerem isenção, no mínimo. E para os militares isso ainda é mais grave. São momentos diferentes. Quando um profissional está usando o cargo para se destacar, para fazer política, é uma coisa, e ele pode ser punido e responder a processos internos. Ele concorrer a um cargo eletivo é outra coisa. E quando você fala dessa confusão de militar, de quartéis, etc., do pessoal pedindo intervenção, olha só como nós estamos confundindo o debate. O que os militares e outros profissionais de diversas carreiras querem é o quê? É fazer a política pela democracia, concorrendo numa eleição, assumindo um posto lá no Senado, assumindo uma cadeira na Câmara. Isso é democracia, não tem nada a ver, ao contrário. Quando você limita, você impede que militares possam concorrer a cargos políticos, mesmo sendo cidadãos que têm o seu objetivo, tem a politização muitas vezes na sua vida, e ele olha e quer mudar o país, aí sim você força esse pensamento de intervenção, pensamento golpista. É o contrário, você tem que permitir que todos concorram, os indígenas também podem. Então, assim, o que se está pretendendo fazer é simplesmente revanchismo.
Não, mas uma coisa completamente diferente de outra. O indígena tem todos os direitos que ele quiser, não tem nada a ver com militares. Eu não entendi o que ele tem a ver que os indígenas têm a ver com essa discussão. O princípio das forças militares é que não haja essa politização. Então, é lógico que é danoso que o militar possa concorrer a um cargo político e, se ele não for eleito, ele simplesmente volta aos quartéis. Ele contamina, ele pode fazer aquela política dentro dos quartéis. Ele não tem que ser um ser político. Se ele tem que ser um ser que respeita quartel, ele é a hierarquia. Um ser que serve ao Estado, que serve a todos os partidos políticos, que não serve ao governo de turno, ao governo de plantão. Ele tem que ser uma pessoa que serve ao Estado. Se ele acha que ele tem essa natureza política, então, certamente ele está na profissão errada. Ele deve se afastar da sua função militar e tem todo o direito de concorrer ao cargo político que ele quiser. Só isso. Ninguém está vedando os direitos políticos de ninguém. É simplesmente uma escolha que a pessoa tem que fazer. Ou ele é político ou ele é militar. As duas coisas não dá. 7h53. Dantas? Não, todos são cidadãos. Todos são cidadãos e todos têm os seus direitos políticos e têm o direito de exercer a política. A cidadania, ela é um ato político. Concorrer a um cargo público é uma previsão constitucional dada a todos. Então, tanto é que o que se pretende é mudar a Constituição para se limitar que determinada categoria concorra à eleição. É disso que se trata.